Reencarnações, é. É. É uma constante, com você entrando em vários cursos diferentes, vamos dizer assim, né? E a psicoterapia reencarnacionista é algo que nós vamos falar, Sim. né? E eu acredito que aí tem uma questão que algumas pessoas já devem ter chegado com esse questionamento para você, que é o seguinte: tudo bem, hoje eu sou o João da Silva, eu tenho esse CPF e tenho a ideia que não existe reencarnação por um motivo. Se eu não lembro disso consciente, por que haveria de existir? Mas eu estou aqui para saber mais sobre isso. Então, assim, a pessoa tem uma certa falta de fé naquilo, não acredita porque não tem a consciência. E aí ela quer saber mesmo se ela está certa nisso, te procura. Mas aí ela chega lá, sem nenhum tipo de vontade de acreditar nisso, mas algo a levou, né? Então, como é que você lida quando alguém chega e fala assim: eu quero diferenciar essa crença, quero saber se isso é uma ilusão, se isso é coisa da minha cabeça, e eu não lembro, portanto, para mim não existe, mas eu estou aqui para você me ajudar. Vou falar para você, Fael. Cara, eu faço esse trabalho há muitos anos e a minha imagem ela ficou muito voltada à reencarnação, né? As pessoas que me procuram, eu vou ser bem sincero, elas já transitam já por esse meio. Então, assim, esse cenário que você pintou, vamos assim dizer, não acontece comigo, tá? Então, a pessoa não vem com dúvidas na existência ou na pré-existência. Elas já vêm já e muitas delas já transitaram por outras ferramentas, por outras técnicas. Então todos já vêm preparados. Às vezes alguma dúvida de como que funciona, tal, algumas questões mais de procedimentos, né? Mas a visão e esse questionamento elas não têm. Dificilmente, assim, eu não consigo me lembrar hoje, assim, alguém que eu precisei atender para um certo convencimento, vamos assim dizer, tá? Mas o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: a pessoa não tem essa visão reencarnacionista, mas ela vai se deparando com tantas situações ao longo da vida dela. Sabe aquele ditado que a água bate tanto na pedra que ela fura? Que ele começa a se questionar, a pessoa, tá? Começa a se questionar se tem alguma coisa além dessa reencarnação. E começa a perceber quebrando as teias da Matrix, vamos assim dizer, né? Então, ela pode chegar até mim depois de ter, assim, tomado muito na cabeça e começar a olhar com uma possibilidade de que exista, vamos assim dizer, algo antes de ele ter vindo para cá, mesmo que ele não tenha tanta fé, vamos assim dizer, na questão da reencarnação. Mas no meu cenário, eu não peguei até hoje um caso de alguém que chegou até o meu contato que está tentando, assim, sabe? Tipo assim, me prova ou me ajuda nesse sentido porque eu não acredito. Não, as pessoas já estão muito abertas ao assunto, elas já experienciaram, e muitas pessoas também, Fael, que assim, é uma coisa, como que é um assunto muito amplo, eu já atendi muitas pessoas que lembravam de reencarnações passadas, elas tinham retrocognições na projeção, né? Então, uma experiência de projeção com retrocognição fora do corpo, né? Como eu também já tive, né? E alguns que aí são mais raros, mas acontecem, de pessoas que lembram de reencarnações na vigília, assim como eu também já tive experiências. Na vigília, fazendo alguma coisa, algum trato da vida do cotidiano, e de repente você se vê literalmente uma lembrança de uma reencarnação passada, ou mesmo uma transfiguração física mesmo, em você mesmo ou em alguma pessoa que esteja com você. Eu tenho até alguns casos que eu posto lá no meu Instagram que falam sobre essas experiências de pessoas até conhecidas que tiveram essas lembranças espontâneas de reencarnações passadas. Isso tem lá no meu Instagram, tem várias postagens que, que estão documentadas nesse sentido. Tem no meu site também, né? Então, assim, é esse o universo de pessoas que eu acabo atendendo. Então, assim, tem um universo não tão conhecido, até mesmo pelos espiritualistas, de pessoas que lembram de vidas passadas, de
reencarnações passadas, né? Do passado da nossa vida. Então, assim, muitas das vezes, Fael, essas situações, elas estão programadas internamente no espírito, tá? Na alma, na consciência, para ela ter um despertar, tá? Então, em algum momento isso vai acontecer com ela e ela pode até não acreditar em nada, mas aí ela vê que aquilo não é uma coisa de imaginação, não é onírico. Aquilo é algo real. Porque quem tem experiência sabe que aquilo é real. Não é uma coisa da tua mente, não é uma invenção, não é uma imaginação. Então a pessoa, a partir daquilo, ela tem um despertar. E aí ela começa a procurar, ela começa a estudar e ela pode me achar, por exemplo, nesse caso, entendeu? Então ela chega com essa informação, ela fala, olha, eu não acreditava, sabe, eu era mais cético, tal, mas depois que eu tive essa experiência, minha vida mudou. Assim como, por exemplo, quando eu tive minha projeção astral consciente lá. Né? Então mudou, não que eu já acreditava na espiritualidade, uma vez ou outra eu ia em centro espírita, a minha mãe trabalhou com Gaspareto, com a dona Zíbia há vários anos, então assim, eu tinha isso de alguma forma na minha família, mas prático, assim, eu não fazia, eu era um cara focado na materialidade, vamos assim dizer, preocupado com o trabalho, apartamento, contas, carro, viagem, essas coisas, sabe? Coisas da família, né? Mas você tem um despertar. Então as pessoas acabam chegando nesse sentido. Elas têm uma experiência dessa de lembrança ou, mais comumente, elas estão dormindo, elas se projetam, elas têm lembranças de reencarnação passada, tá? Elas sabem que aquilo é uma lembrança de uma reencarnação passada, elas se veem lá naquela situação, elas voltam, elas lembram, e geralmente, tá, Rafael? As lembranças de reencarnação passadas nas projeções astrais, nas retrocognições, elas acabam acontecendo com recorrência. A pessoa sai fora do corpo, ela lembra daquela situação. Ela sai fora do corpo, ela lembra daquela situação. E muitas vezes isso acaba se tornando até um trauma para a pessoa, porque às vezes é uma situação ruim. A maioria das vezes é uma situação ruim, tá? Uma morte, uma violência, ou uma dor, ou uma tristeza, não que não possa ter uma coisa boa também. Ou, às vezes uma coisa comum da vida, só que no passado. E a pessoa não consegue sair daquilo. Por isso que, assim, fazer regressão sozinho é praticamente impossível, tá? Porque você mesmo se corta, se sabota, tá? Então você precisa de uma outra pessoa para não ter as suas limitações internas para te direcionar para a recordação sem empecilhos ou travas. Né? Então a pessoa vai tendo aquilo flashes e ela procura para entender. Porque é quando ela começa a fazer o tratamento, por exemplo, a terapia reencarnacionista, aí ela começa a entender de onde que vem, aí ela vê os padrões, ela vê por que estava acontecendo aquilo, aí o mundo se descortina e ela vai para a verdadeira existência, que é tipo a imortalidade do espírito. Ela começa a ver que, opa, peraí, não sou só o João daqui, entendeu? Cara, e você falou sobre esses pontos, né? Influência de poder, de traços de personalidade que muitas vezes uma pessoa tem em períodos da vida, né? De repente uma pessoa tem uma personalidade aqui, né? Tá no dia a dia, daqui a pouco ela parece que, lógico, tem um processo de obsessão, mas já ouvi falar que dentro da ou terapia, psicoterapia reencarnacionista, depois a gente pode falar sobre a questão da regressão também, né? Pode, Quais pode, são sim. as diferenças, mas que um traço de uma personalidade, não necessariamente de um obsessor, está ali presente, aquela pessoa muda a conduta. Tipo, principalmente eu ouvi falar que em reencarnações onde a pessoa tinha um grande poder, uma grande autoridade, e aí chega aqui e não tem, mas aí bagunça a cabeça da pessoa, né? Uhum. Como é que funciona essa influência mesmo, né? Porque às vezes também trata como psiquiatria, né? Cara, é um assunto muito complexo e você foi preciso, tá? E tem tudo a ver, tá? Porque você pode, se a pessoa não acredita, se ela sequer olha para a existência do espírito, ela vai achar que ela está com um processo, nem olhando para o assédio, tá? Que ela está com alguma disfunção, né? Psiquiátrica. E ela vai fazer algum acompanhamento de tratamento psiquiátrico. Muitas vezes tomando, então, medicações pesadas, ansiolíticos, antidepressivos, quando, na verdade, ela está
com uma subpersonalidade, como se assim dizer, que se usa na apometria, um termo, né? Ou também na psicoterapia reencarnacionista, de personalidade, trazendo uma personalidade do passado que precisa emergir, até para você se dar conta, só que e para se entender isso, né? Então é muito complicado, é um assunto muito complexo, tá? Tem muitas, não dá para passar um dado específico, mas eu diria que são centenas ou sei lá quantas milhões de pessoas passando por isso, tá? Porque você pode ter um quadro de esquizofrenia, você pode ter um quadro X psiquiátrico, a pessoa pode realmente ter problemas neurológicos e precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Isso a gente precisa ter essa visão de conjunto entre as frentes terapêuticas da medicina, da terapia tradicional, da holística alternativa. Não é ser concorrentes, é trabalhar junto. Tá? Isso é muito importante. Mas o que acontece? Seria muito bacana que os psiquiatras tivessem essa visão também. Eu sigo alguns psiquiatras no Instagram que têm uma visão aberta espiritual. Hoje, no Conselho Regional de Medicina, Nacional de Medicina, a espiritualidade é tratada. Inclusive, tem questões no próprio SUS de passes, de reiki. A acupuntura foi incorporada, antes era destruída pela medicina tradicional, e é uma medicina milenar, então eles tiveram que ceder a isso, né? Mas você tem sim essas personalidades que influenciam, e como geralmente elas acontecem, tá, Rafael? Dependendo de uma situação X, essa personalidade ela emerge com um gatilho. Então, o que são gatilhos? Pessoas, situações, circunstâncias que você se depara ao longo da vida e que disparam em você algo, tá? O que dispara algo em você muitas vezes são sentimentos, são emoções, são formas de pensar, tá? Então isso vem à tona para você falar, opa, peraí, isso aqui, infelizmente, sou eu também pensando sobre essas coisas, não tão legais. Mas isso sou eu tenho que reconhecer. Isso não foi outra pessoa. Infelizmente, eu tenho isso aqui dentro de mim. Então, qual é o meu papel? Se eu quero me desenvolver, crescer, amadurecer espiritualmente, é ir atrás desses problemas, dessas situações que não estão conformes, que não estão equilibradas, que não estão saudáveis, e buscar fazer uma reforma íntima. Buscar fazer um trabalho terapêutico para você tirar lá das profundezas para ver por que isso está vindo. Por que eu sinto desse jeito? Cada vez num relacionamento, porque quando o meu diretor fala desse jeito, eu explodo, ou depois chego em casa e fico depressivo. Por quê? Então, assim, pessoas, situações, circunstâncias, gatilhos que despertam na gente essas situações que a gente veio trabalhar nessa reencarnação também, e coisa que a maioria a gente nem fez nas outras. A gente tá levando nas coxas, não tá tomando bomba, vamos assim dizer, ou não tá indo tão bem. Então, esse já é o ponto. Só que o que acontece dentro disso emerge uma personalidade. E muitas vezes é uma personalidade forte. Entendeu? Se essa personalidade forte sobe com o padrão, muitas vezes essa personalidade encampa, vamos assim dizer, a personalidade do Fael de agora. Se ele não está tão ativo, tão lúcido e tão desperto para perceber que, opa, peraí, isso aqui, até eu tô me diferente aqui. Nem parece eu mesmo, de agora. Então, essa personalidade fica incidindo sobre você. E aí começa a tendenciar atitudes que antes você não tinha. Por isso que tem muitas vezes pessoas que se transformam, que você não sabe mais quem que é a pessoa. É estranho. Mas por conta de uma situação, essa personalidade sobe e ela meio que começa a comandar. Aí não é, e olha que interessante, os estudos, assim, no geral, de processos de obsessão, tá? Se tinha muito assim, essa pessoa tá esquisita, essa pessoa tá triste, um monte de coisa e tal, tá com assédio. Você sabe disso, né? Você é do meio, você sabe das coisas. Tá com assédio, tá com assédio, tá com assédio. Não que não possa estar com assédio. Mas hoje se aponta em várias frentes mediúnicas que, por exemplo, grandemente na apometria, hoje na apometria moderna,
mas também em outras frentes, que é o autoassédio. É o assédio da própria personalidade vivida no passado. Então, se a pessoa nem acredita na reencarnação, cara, como que ela vai conseguir resolver isso, cara? Às vezes está passando décadas e décadas fazendo tratamentos psiquiátricos com uma subpersonalidade ali encampada nela e tomando o personagem de agora. Então, há-se ferramentas que você pode reorganizar isso, encaminhar. Você também pode entender que aquilo é uma personalidade, colocá-la no devido lugar, desligar, despolarizar isso e transformar a pessoa aqui mais no atual. São várias ferramentas. A psicoterapia reencarnacionista é uma delas, né? Mas isso que você falou, cara, tá perfeito. E hoje em dia, o que se mais tem é auto-obsessão, tá? É o próprio personagem, são as próprias tendências de várias reencarnações, encampando a pessoa agora, tendenciando todas as atitudes, movimentos delas, as tristezas, as depressões, e também, tá? Essas personalidades, essas subpersonalidades, muitas vezes são subpersonalidades que não tiveram êxitos nas suas reencarnações passadas. E um dos objetivos aqui é ter, né? Então você vai meio que trabalhando, estudando nos entrevites para essa você ser bem sucedido no máximo de frentes possíveis da reencarnação, né? Então pode ser uma personalidade que é muito triste, que não conseguiu tocar a vida, que acha que tipo foi vítima, sabe? E que não tem sorte, e que é falido ou falida, sabe? E aí, essa personalidade, ela não é uma personalidade imponente, ela não é uma personalidade de força, mas os sentimentos e as emoções são tão pesadas que ela também é forte, entende? Mesmo não tendo feitos. E aí, essa subpersonalidade acaba trazendo um estado mais depressivo para o reencarnado agora, sabe? Então, às vezes, essa depressão, essa tristeza, essas vibrações para baixo é uma das personalidades de uma reencarnação, ou mais de uma, mal sucedida. E que muitas vezes essa personalidade desencarnou, ficou mal no umbral, ficou vagando muito tempo no duplo da Terra. Em algum momento foi tratado, foi melhorado e volta. No mundo espiritual é feito esses movimentos. Mas aí quando volta na matéria, que é tipo a prova, tipo assim, lá ficamos bem. Tá bom, ficou bem. Então tá, vamos planejar sua reencarnação. Tem uma série de desafios que ainda você precisa, porque isso faz parte do teu aprendizado, desenvolvimento. Quando você reencarna, você vai se deparar com os desafios. Será que você ficou tão bom quanto que você planejou lá mesmo? Será que deu certo? A gente percebe isso. Quantas vezes, por exemplo, vocês no estúdio planejam tudo direitinho, deixam tudo no esquema e cai a internet? E pega vocês de última hora. Aí vocês vão ter que ter uma outra internet para usar como backup, né? Aí você está fazendo alguma coisa, cai lá, dá um problema no YouTube, aí, entende? Então você sempre tem que ter um movimento, como que você vai sair, e no final deu certo. Aí vocês venceram, né, uma prova, né, um desafio. Isso vai fortalecendo vocês. Só que quando chega na hora da prova, pode ser que vocês espanem. Pode ser que vocês desistam, pode ser que vocês falem, caramba, isso aqui é muito difícil, sei lá, já era, não vou mais fazer isso aqui, né? Quantas vezes o YouTube fez uma coisa, prejudicou vocês, depois vocês foram lá, foram fazer, e aí era outra coisa, entendeu? É o momento, né? Não é? Então, assim, a gente está sendo testado de alguma forma, mas não é porque tem seres iluminados brincando de ver como que a gente está se saindo, se a gente está tendo sucesso, está se estrepando, não é isso. É simplesmente nós mesmos se colocando num processo de desenvolvimento, de superação, para que nós possamos se tornar espíritos elevados, espíritos fortalecidos, que determinadas situações não peguem mais a gente e que a gente se perca, fique vingativo, raivoso, entendeu? Viva no ódio ou fuja da vida, vá para um caminho depressivo.